Nesse vídeo a gente vai descobrir como que a gente faz para fazer mudança de base. Isso significa o seguinte, que a gente quer uma fórmula que permita a gente converter as coordenadas de um vetor numa determinada base ortonormal para coordenadas do mesmo vetor em outra base ortonormal. Então deixa eu relembrar algumas coisas básicas. Imagina que epsilon, como sempre, é 1, é 2, é a base canônica. V é um vetor do plano. Então, quando a gente diz que as coordenadas de V na base canônica são A1, A2, o que isso quer dizer, por definição, é que V pode ser escrito na forma A1 é 1 mais A2 é 2. A gente diz que V pode ser escrito como combinação linear de A1 e A2, com A1 e A2 como coeficientes. Analogamente, se você pega uma outra base ortonormal qualquer do plano, dizer que as coordenadas de V na base beta são B1 e B2 significa dizer que você pode escrever o vetor V como combinação linear de o1 e o 2, com B1 e B2 como sendo as coeficientes correspondentes aos vetores 1 e o 2. Então, o que a gente quer, na verdade? O que a gente quer é o seguinte: a gente quer uma maneira de, dadas as coordenadas do vetor V na base beta, obter as coordenadas do vetor na base canônica. Ou vice-versa. Como é que a gente passa de coordenadas de um lado para o outro? Bom, para fazer essa ponte, a gente precisa ou das coordenadas de 1 e o 2 relativamente à base canônica, ou as coordenadas dos vetores da base canônica, E1 e E2, relativamente à base beta. Isso, na verdade, se você quiser pensar em termos de sistema de eixos, está dizendo como é que um sistema de eixos está relacionado ao outro sistema de eixos. É basicamente isso que essa ponte das coordenadas está fazendo para a gente. É o posicionamento do sistema de eixos dado pela base canônica em relação ao sistema de eixos dado pela base beta e vice-versa. Eu vou considerar o primeiro caso, o caso em que a gente quer converter coordenadas, que a gente tem as coordenadas de 1 e o 2 em relativamente à base canônica, porque esse é o caso mais fácil de lidar, é o que acontece mais vezes na prática. O cálculo-chave é o seguinte: pega o 1, um vetor, suponha que o vetor 1 é A11, A21 e que o vetor 2 é A12, A22. E aí escreve V como combinação linear de o 1 e o 2. A gente, nos slides atrás, eu tinha usado B1 e B2 para denotar as coordenadas do vetor V em relação à base 1 e o 2. Vou continuar usando B1 e B2. Então eu vou escrever V na forma B1 o 1 mais B2 o 2. Aí a gente, bom, isso B1 e B2 são as coordenadas na base desse vetor na base beta, então é isso que isso significa, dar coordenadas na base beta. Aí eu vou lá e substituo agora as coordenadas, o 1 e o 2 em termos de suas coordenadas na base canônica. Então fica com essa cara. Então aí o 1 e o 2. Aí eu faço a conta, arrumo a conta para as duas coordenadas. Bom, então agora escrevendo, eu sei quem é o vetor V. Quais são as coordenadas do vetor V na base canônica? As coordenadas estão escritas explicitamente agora. A primeira coordenada é B1A1 mais B2A12. A segunda é B1A21 mais B2A22. Vou escrever esse vetor como uma matriz coluna, da maneira usual. Mas, olhando para essa matriz, é fácil sacar o que é que eu tenho que fazer para obter, a partir das coordenadas B1 e B2 do vetor, em relação à base beta, as coordenadas na canônica, porque agora a única coisa que eu tenho que fazer se eu escrevo B1 e B2 como uma matriz coluna, se eu multiplicar pela matriz A1, A12, A21, A22, ganhei. O que eu tenho diretamente são as coordenadas na base canônica do vetor, cujas coordenadas na base beta eram B1 e B2. Resumindo, se você pegar o 1 como A11, A21 e o 2 como A12, A22, que nem a gente fez, então, se você faz matriz A1, A21, A1, A12, A21, A22, multiplicado pela matriz B1, B2, dá as coordenadas, B1 e B2, lembra, são as coordenadas do vetor na base beta. Dá as coordenadas do vetor na base canônica. A única coisa que acontece, não é feita nenhuma transformação. A única coisa que acontece é uma mudança de coordenadas de um sistema de coordenadas para outro sistema, de uma base para outra base. A matriz de mudança de base, a gente vai sempre indicar na forma id, e aí a base do vetor
que a gente está pegando, coordenadas do vetor que a gente está pegando, com a base em que as coordenadas do vetor que a gente está pegando estão, e em seguida a saída. Então, vamos pensar em termos de entrada e saída que fica mais fácil. Então, entram coordenadas na base beta, saem coordenadas na base canônica, do mesmo vetor. E quem faz a transformação de um para o outro é a matriz que a gente vai denotar como id beta epsilon. Então, sempre de coordenadas na base beta para coordenadas na base epsilon. A razão para essa notação, id beta epsilon, vai ficar mais clara mais adiante no curso. Então, com um pouco de paciência, mais um tempo a gente entende o porquê dessa notação. Bom, isso diz para a gente que se você pega a matriz id beta epsilon, multiplica pela matriz de V, das coordenadas de V na base beta, o que sai é uma matriz, coluna naturalmente, com as coordenadas do mesmo vetor V na base canônica. Então, essa formuleta aí vai ser usada muitas vezes, ainda nessa parte agora que a gente está fazendo coisas de dimensão 2. A matriz de mudança de base, que é essa matriz id beta epsilon, ela é construída de uma maneira extremamente simples. Tudo que você tem que fazer é pegar as coordenadas do vetor U1 e colocar essas coordenadas na primeira coluna, pegar as coordenadas de U2 e colocar na segunda coluna. É extremamente simples construir a matriz. Ela, converte coordenadas na base beta em coordenadas na base epsilon. Isso você não pode esquecer. É sempre beta para epsilon, sempre nessa ordem quando a gente escrever. A gente pode usar um diagrama para ilustrar isso. Esse diagrama vai ser muito útil em coisas que a gente vai fazer um pouco mais adiante, nos próximos vídeos. O diagrama é assim. Ó. Então, o que eu vou ilustrar no diagrama é a fórmula. Matriz de mudança de base vezes matriz de coordenadas na base beta, retorna a matriz de coordenadas na base canônica. E a gente pode ilustrar isso pelo diagrama da seguinte forma. Então, entram coordenadas do vetor na base beta, tem essa caixa preta aí no meio do caminho, que corresponde à matriz de mudança de base, e o que ela faz é retornar do outro lado as coordenadas do vetor na base canônica. Tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é que a ordem em que as matrizes aparecem é diferente da ordem do diagrama. Porque a gente, para poder colocar... O problema é um conflito de interesse entre duas coisas. De um lado, no diagrama, a gente quer colocar a matriz de entrada à esquerda, como é usual, e a matriz de saída à direita. No entanto, quando a gente escreve argumentos de funções, a gente sempre põe o argumento da função à direita da função. Por isso que na fórmula de mudança de base, na fórmula das matrizes, a gente sempre escreve vetor como vetor coluna, que é para poder respeitar a ordem do operador, acerta o vetor e aí retorna outra coisa. Mas isso faz com que as posições de V beta estejam ligeiramente diferentes no diagrama e na fórmula de matrizes. Então, no diagrama o V beta aparece à esquerda, mas na fórmula de matrizes o V beta aparece à direita da matriz de mudança de base. Tá? Então a matriz de mudança de base aqui está à esquerda do V beta e a matriz de mudança de base no diagrama aparece à direita. Então toma cuidado com essa troca, porque a gente vai usar em breve pegar diagramas e colar um diagrama no outro. E aí você tem que tomar o maior cuidado do posicionamento dos vetores em relação às matrizes e dos vetores em relação ao diagrama. Vamos fazer um exemplo. Imagina que beta a base 1, 2, e os vetores da base são os seguintes: 1 raiz de 2, 1, 1, e 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Como você pode ver, os dois são unitários e perpendiculares, de ortogonais. Então, de fato, essa é uma base ortonormal. A matriz de mudança de base a gente obtém simplesmente pegando o vetor 1, botando na primeira coluna, pegando o vetor 2, botando na segunda coluna. Tá? A gente pega as coordenadas. Lembra, se eu estou dizendo o 1 igual a 1 sobre raiz de 2, 1, 1, isso são as coordenadas desse vetor na base canônica. Porque o que a gente não está dizendo quem é a base canônica. Então você tem vetores que formam a base beta, mas as coordenadas que eu estou dando para esses vetores, as coordenadas 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 para o vetor 1 e 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 para o vetor 2, são as coordenadas desses vetores relativamente à base canônica. A matriz de mudança de base é obtida pegando as coordenadas desses vetores em relação à base canônica e botando nas colunas. Eu prefiro escrever isso na forma 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1, porque fica mais fácil da gente interpretar. No próximo vídeo,
a gente vai ver propriedades da matriz de mudança de base e a gente vai ver que ela é uma matriz muito bem comportada.